Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Aquelas Duas podcast comigo, Isabela Sais, e a minha querida amiga Cora Ronay. E aí, Corinha, tudo bem? Tudo tranquilinho, tudo tranquilinho. Foi boa a semana? A semana foi um pouco, como direi, cheia de acontecimentos inesperados, porque eu fiquei presa no elevador do shopping Leblon. Agora, gente. Não, isso com detalhe que o elevador aqui em casa, conforme você viu, não está muito bom. Não, mas tá dando medo o elevador do prédio da Cora. Você imagina que são 2 meses que a gente está trocando o elevador aqui, a gente só tem um elevador, esse elevador só carrega 2 pessoas, incontáveis pessoas ficaram presas dentro desse elevador, menos eu. Olha que maravilha. Eu fui para o shopping Leblon para ir para o cinema com os meus netos e lá eu fiquei presa naquele extraordinário elevador panorâmico. De modo que foi uma semana inusitada, porque eu atravessei a rua para escorregar na casca de banana que estava do outro lado. Né? Perdeu o filme? Cheguei atrasada, era Toy Story 4, já estava na metade. Eu quero muito ver. É lindo. Você gostou? Adorei o filme. Então eu vou ver pra gente falar aqui no podcast, no próximo. Vou ver se eu consigo ver essa semana. Assiste, porque é muito bom. Eu adoro toda a história do Toy Story, desde o primeiro. É sempre um melhor que o outro. É maravilhoso. E olha, antes da gente começar o programa de hoje, a gente tem que dizer que temos uma presença ilustre nesse escritório. Nossa querida produtora Juliana Azurli. Dá um alôzinho aqui, só para o pessoal conhecer a sua voz, Juju. Oi, olá a todos. Olha, ela fica toda envergonhada. O que eu preciso dizer é que essa moça é de uma competência extraordinária. É verdade, a melhor produtora que a gente podia ter na vida. Eu não conhecia a Ju até a gente começar o podcast. E aí a Isabela me disse, eu tenho uma amiga que é produtora e vai trabalhar com a gente. Aí eu digo, que ótimo. E aí a primeira pauta que eu recebi dela já me impressionou tanto, foi tão bom encontrar uma pessoa com tanta competência, com tanto know-how do que ela faz. Imagina, gente, eu fico lisonjeada. Vocês é que são uma dupla maravilhosa e cada comentário que vocês fazem eu fico aqui babando, ouvindo depois. Fofa. E a Ju hoje tá aqui, ela vai tirar umas fotos, a gente vai postar nas redes sociais. E antes da gente começar, eu quero fazer uma pergunta pra Cora, se o seu telefone tá no modo avião. Meu telefone está sim no modo avião. Então tá bom. Aqueles nossos problemas técnicos, porque praticamente técnicos acabaram. Nós não temos uma gravação sem algum problema bizarro. Até porque de técnica entendemos muito pouco, não é, Cora? É verdade, né? Você é muito mais do que eu. Não, eu entendo de outra coisa, eu não entendo de vídeos, eu entendo de celulares, mas isso é outro departamento. Né? Então vamos que vamos, a gente vai começar falando sobre a coluna da Cora do dia 9/7, terça-feira, intitulada Quando o Bloque é Censura. Seguinte, no texto a Cora conta pra gente que a colunista da Folha de São Paulo, Marilis Pereira Jorge, foi bloqueada no Twitter pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, e pelo juiz da Lava Jato no Rio, Marcelo Bretas. Isso por ela ter feito comentários em tweets deles que eles não gostaram. E ela não foi a primeira pessoa a sofrer bloque, pelo menos no que diz respeito ao político. Um grupo de 111 advogados protocolou um mandado de segurança contra Weintraub, exigindo que ele desbloqueie a professora Débora Diniz, também no Twitter. Isso porque ela o contestou quando o ministro se manifestou a respeito do transporte de drogas no avião presidencial. O ministro chegou a alegar que, abre aspas, meu Twitter, minhas regras, fecha aspas. Cora, como você bem lembra na sua coluna, isso já aconteceu nos Estados Unidos e por lá um juiz proibiu o presidente Donald Trump de bloquear qualquer cidadão na mesma rede social, coisa que também está acontecendo com outros políticos que tiveram a mesma atitude, que, como você bem coloca, é antes de tudo antidemocrática. Porque, de fato, a gente está falando sobre isso, né, Cora? A gente está falando de uma mudança de paradigma. Antigamente, o diálogo entre o político e o eleitor se dava via palanque, né? Ele ia fazer um comício, via imprensa, via ações de comitê de campanha. Hoje o diálogo entre o cidadão e o político é direto. Ele está acontecendo nas redes sociais. As redes sociais são o novo espaço público, corresponde à praça, à Ágora de Atenas. Né? Hoje é o Twitter, é o Facebook, enfim. Quando um político se elege, ele passa a ser um agente público. Um agente público não pode recusar a presença do público. Ele tem que deixar o público se manifestar. Mesmo que o público jogue ovos ou tomates, faz parte. Quantas fotos a gente já não viu de
políticos com ovos na cabeça, tortas. Não é educado fazer isso, não é educado fazer isso. Mas o agente público passa por isso. Ele está sujeito a isso, Ele está né? sujeito a isso e o cidadão deve poder participar do debate público. Quando um político vai dar bloco num jornalista, num cidadão, em qualquer pessoa, ele efetivamente está impedindo que aquela pessoa participe do debate público. E tem uma discussão muito interessante aí, que a Matilda está fazendo participação especial aqui no programa hoje. E tem uma questão aqui que é muito interessante, que você coloca também no seu artigo, que é a discussão entre público e privado. O que é público nessa história, o que é privado? E a partir do momento que uma autoridade, a partir do momento que um político faz comentários sobre a nação, faz comentários sobre o trabalho dele, ele de fato não pode sair bloqueando as pessoas, porque aquilo a gente deve pensar que esse espaço é um espaço público onde as pessoas vão debater de forma construtiva, que muitas vezes não acontece, porque as pessoas perdem o respeito, mas se você entra fazendo uma crítica construtiva, falando alguma coisa sobre o que a pessoa, rebatendo alguma coisa que a pessoa falou, ok, esse espaço é para isso. Os políticos têm usado esse espaço exatamente para isso. Começou com Obama. Olha, na verdade, há uma confusão enorme, porque os caras dizem, e os defensores deles dizem, o que é ainda pior, né? Não, é direito dele, se a pessoa veio ser grosseira, ou ele é uma pessoa como outra qualquer, ele tem o direito de se manifestar. Bom, o político é uma pessoa como outra qualquer dentro da própria casa. O político é uma pessoa como outra qualquer dentro do e-mail dele que ele troca com amigos. O político é uma pessoa como outra qualquer dentro do WhatsApp, do Telegram, do Messenger, o que for grupo fechado. Agora, quando ele vai para a arena pública, e o Twitter e o Facebook hoje são arenas públicas, quando o cara tem uma conta no Twitter aberta, todo mundo, ele não pode bloquear cidadãos. Porque ali não se trata mais de uma conta privada. Se ele quer ter uma conta privada, ele não pode fazer nenhum comentário de caráter político. Exatamente. A partir do momento que ele faz comentários de caráter político, no caso todos do podem participar. O Weintraub anuncia coisas do MEC no seu próprio Twitter. Ele não pode bloquear ninguém. Aí vão dizer, mas tem a conta oficial do MEC para quem quiser. Não é a mesma coisa, porque várias coisas são mais fáceis de entender e de interpretar se você acompanha o que a autoridade está dizendo. O cara é um funcionário público, o que ele faz tem um impacto direto na vida de todos nós, então todos nós temos o direito de saber o que ele está dizendo. Eu acho... Ele pode silenciar a pessoa se ele não quiser ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. É antidemocrático, mas, vá lá, equivale, digamos, num comício ou qualquer coisa, ele tampar os ouvidos e ficar dizendo lá, enquanto outro fala. Mas ele não pode impedir as pessoas de ler o que ele está escrevendo. Exatamente, é antidemocrático, como você falou. Profundamente antidemocrático. Eu estava lendo o seu artigo e me veio a palavra política na cabeça, né? E se a gente pensar sobre a origem da palavra política, porque a origem da palavra política é grega, né? Vem de polis, que é cidade, e o tikos, que é uma expressão que está ligada ao bem comum de todos os cidadãos. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, que político no Brasil faz política? Se você for pensar na origem da palavra. Nenhum político faz política. E aí, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um político que você conhece também, que é um vereador de Belo Horizonte, o Gabriel Azevedo. Maravilhoso. Que é um cara muito bacana. Eu tô falando dele aqui porque eu, de fato, acho que ele é um cara que tá trabalhando pelas pessoas, né? Pelas pessoas de Belo Horizonte. E ele criou um aplicativo chamado Meu Vereador. É excelente, porque o mandato dele fica na mão das pessoas. O mandato dele fica na mão das pessoas e você pode acompanhar, você, por exemplo, fica sabendo quando as propostas do seu interesse são encaminhadas ao plenário. São coisas que você fica sabendo. O valor que o gabinete gasta, valores de gastos muito bom do gabinete. Justificativas de falta em votação. Se a pessoa não foi por algum motivo, ele justifica ali e você fica sabendo. Você consegue marcar reunião com esse vereador. Então, assim, eu acho que o político verdadeiro é esse político que quer o contato com o cidadão. Exatamente. Senão ele não está fazendo política, né? Então, assim, de fato, quando você vai ver a origem da palavra, você fala, não, né? A maioria dos políticos não está vivendo ali para o bem comum de todos os cidadãos, está vivendo para o seu bem, né? Mas eu acho que... Para os seus interesses próprios. Voltando a essa coisa do
do bloqueio no Twitter, eu acho que há duas confusões paralelas, no caso do Brasil. Uma é a confusão em relação ao uso da tecnologia, porque as pessoas não perceberam ainda o que de fato significa uma conta no Twitter, o que aquilo representa. Há um estranhamento com a tecnologia. E a outra é que, sobretudo, esse governo que está aí não tem a menor ideia do que ele está fazendo também e do que significa você ser um governo. É evidente quando você lê os tweets do Weintraub, do Bolsonaro, da família do próprio Bolsonaro, presidente. de todos eles, que eles não entenderam ainda o que significa o cargo deles, que eles não têm a menor noção de como você tem que se comunicar com o público. Então é complicado, porque aí você tem duas coisas que atrapalham uma boa comunicação e que atrapalham o relacionamento entre o governo e os governados. E quando você é uma figura pública, há de se ter bom senso também do claro. que publicar, né? O que você está dizendo, as pessoas, essas figuras públicas não estão sabendo se portar nas redes sociais, que são importantíssimas hoje até para as pessoas tomarem decisões. Exatamente. As pessoas tomam decisões muito mais pelas redes sociais. A gente viu a campanha política passada, que as redes sociais foram fortíssimas, né? Muito mais do que a campanha na televisão, por exemplo. Então as pessoas vão formando campanha na opinião através televisão das já redes. não tem a mesma importância que tinha hoje. Não tem Hoje a mesma a força. campanha nas redes sociais é muito mais importante. Pois é, então há de se ter bom senso também, o que falar, o que não falar. A gente falou sobre isso, as pessoas aí né, no dizem, programa mas passado. você não bloqueia as pessoas? Bloqueio, mas acontece o seguinte, eu não vivo de dinheiro público, não é o público que paga o meu salário. Exatamente, não é o povo que paga seu E seu outra, salário. o que eu faço não impacta de forma alguma a vida dos cidadãos. Eu estou dando uma opinião, eu não estou alterando decretos, Leis. baixando normas e leis. De modo que eu continuo sendo uma pessoa privada até certo ponto. Apesar de escrever num grande jornal, apesar de ter muitos seguidores, eu continuo sendo uma pessoa física, ao contrário dos agentes públicos que não são nem pessoas jurídicas, eles são pessoas públicas. Sim, então, e a repercussão eles têm que no que eles falam. Eles têm que observar o diálogo com o público. Ponto. É simples assim. É isso aí. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre turismo sustentável. Uma pesquisa internacional mostrou que os turistas brasileiros estão entre os mais conscientes do mundo quando o assunto é sustentabilidade. Estamos à frente de países como Japão, França, Canadá, Estados Unidos, Itália e Espanha. O dado faz parte de um levantamento feito pela plataforma de viagens Booking.com entre fevereiro e março deste ano. Segundo a pesquisa, o brasileiro está cada vez mais inclinado a diminuir os impactos causados por suas férias e se mostra disposto a transformar os hábitos neste sentido. Já são vários os exemplos que estão fazendo diferença, como a pousada Encanto da Terra em Canela, que instalou filtro de água para que ninguém precise comprar água mineral engarrafada, o que gera não só uma economia para o bolso dos clientes, como também menos lixo plástico descartado na natureza. O Hotel Bangalôs da Serra, em Gramado, é outro que promove várias ações, como o plantio de árvores e a colheita de frutos do pomar. Também permite que os visitantes conheçam animais da fauna gaúcha, como vacas e ovelhas, criados livremente numa área da propriedade. O local afirma que também trabalha na separação do lixo, promovendo a compostagem do lixo orgânico e a conscientização dos funcionários. Acho que esse caminho não tem volta, né, Cora? Não. A gente está falando aqui dos brasileiros. Acho que o Brasil está realmente interessado, muito mais interessado nesse assunto de sustentabilidade. E acho que é um caminho que não tem volta, não tem como você se hospedar, não tem como você fazer com que a sustentabilidade não saia de dentro da sua casa. Tem que sair. Tem que ir para onde você está indo também. Você tem que procurar fazer coisas que tenham a ver com o que você faz dentro de casa. Olha, A sua atitude sustentável dentro de casa, né? eu há anos já não chego num hotel que não tenha aquele bilhetinho no banheiro, né? Sobre as toalhas. Uhum. Olha, em que eles explicam, se você preza pelo meio ambiente, não sei o quê, deixa a sua toalha pendurada, em vez de jogar no chão e tal. Porque, antigamente eu ficava muito espantada com isso nos hotéis, porque você se hospedava, usava uma toalha, aquela toalha era lavada a cada vez que você se secava. Você ficava uma semana no hotel, você gastava 7 toalhas. A gente não faz isso em Isso casa, é né? tão antiecológico, né? Quer dizer, não tem o menor sentido. É claro, é uma delícia você encontrar uma toalha fresca a cada dia, né? Um lençol novo a cada dia. Eu trocava uns lençóis também, você imagina que maluquice. Então,
é tudo muito confortável. Você chegar e pegar uma toalha 0 quilômetro no banheiro é uma maravilha. Você pegar um lençol que acabou de ser posto toda noite, lindo. Mas olha o que se gasta de detergente, de energia, de água. É uma loucura. E é o que eu tô falando, assim, a gente não faz isso em casa, né? A gente não troca uma toalha todos os dias, a gente não troca um lençol todos os dias. Ah, mas já que a gente tá no hotel, a gente tem licença pra isso. Não, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente faz dentro de casa, vamos fazer lá fora. Vamos separar também o lixo lá fora, né? Vamos levar pra fora de casa o que a gente já tá fazendo dentro. A gente tem que ter consciência de que os recursos do planeta são limitados, né? Em todos os cantos, quando a gente viaja também. Olha, no fim de 2018, um encontro entre o Ministério do Turismo, a Embratur e o Sebrae, o Turismo Summit 2018, apontou que o futuro do setor de viagens está em sustentabilidade e inovação. Isso realmente está acontecendo. E tem alguns dados aqui interessantes que quase todos os viajantes brasileiros, 92%, afirmam que no próximo ano pretendem se hospedar ao menos uma vez numa acomodação verde ou ecologicamente correta. 72% dos viajantes brasileiros acreditam que as pessoas devem mudar seus hábitos agora e fazer escolhas mais sustentáveis de viagem se quiserem preservar o planeta para as suas futuras gerações. 86% dos viajantes brasileiros afirmam que teriam mais chances de reservar uma acomodação já sabendo que ela segue práticas sustentáveis. E também entre os brasileiros, 81% gostariam que o investimento na viagem pudesse de alguma forma ter um retorno direto para a comunidade local. Isso é muito legal também. Também. É você ter uma parte desse investimento dessa viagem voltando dessa cidade que está tão interessada em proteger o meio ambiente. Não, isso na verdade, facilita também no relacionamento entre o turista e as pessoas do lugar, porque na Jamaica, por exemplo, você tem um problema sério, porque é uma desigualdade tão grande entre os turistas e a população local, que você chega, vai direto para o resort e você nem põe o pé para fora de lá, porque turistas são assaltados, agredidos, há um ressentimento contra os turistas enorme. Então, se você tem uma comunidade que está lucrando com o turismo, ela vai receber bem o turista, ela não vai se sentir explorada. É muito importante que todo mundo perceba que está todo mundo na mesma vibe, que está todo mundo no mesmo planeta, no mesmo barco, né? Que a gente não pode facilitar, quer dizer, então eu sou rico, vou gastar, jogo tudo fora, estrago o teu espaço e depois vou me embora e aí o teu espaço está todo tracheado. Isso não pode ser assim, né? Sim, eu acho que a gente está caminhando para isso, a gente caminha devagar, mas a gente caminha para essa proteção ao meio ambiente e essa consciência, né, de que a gente precisa proteger o meio ambiente. Eu queria deixar uma dica, aliás, é uma dica para você, Cora, que eu sei que você está em seus planos visitar o Torres del Paine. Sim. Na Patagônia chilena, né? Então, eu quero deixar uma dica aqui para quem vai fazer essa viagem. Eu fiquei hospedada, quando você sai do Brasil, você faz Rio, São Paulo, enfim, Santiago do Chile, e Santiago Punta Arenas, que é a cidadezinha onde você pega um carro, ou pega um veículo qualquer e vai pro Torres del Paine. E em Punta Arenas, eu fiquei hospedada num hotel chamado Ilaya Punta Arenas. E como eu sabia que a gente ia falar sobre essa questão mais sustentável, né, de viagens sustentáveis, de lugares que já estão protegendo mais o meio ambiente e os turistas brasileiros, esse hotel é muito bacana, é um hotel pequeno, um hotel familiar, mas que você sente que ele é totalmente preparado para o bem-estar. Ele é um hotel que tem preocupação com sustentabilidade, inclusive no site você vê, ele tem ali um símbolozinho verde, estamos preocupados com o meio ambiente, que inclusive isso é uma coisa que os hotéis têm que adotar, se por acaso eles são preocupados com o meio ambiente, fazem separação de lixo, têm essas atitudes, é legal você sinalizar, porque aí a pessoa já sabe que está fazendo uma reserva num lugar que é preocupado com isso, né? E esse hotel tem essa preocupação, faz separação de lixo, insere o hóspede nessas práticas todas. E tem uma preocupação com o bem-estar. Tem aula de yoga e eles têm um terraço maravilhoso. Tem uma parte que é comum de chazinho. Então você vai tomar chá e conversa com todos os estrangeiros que estão passeando por ali. Então você conversa com eles, sabe para onde um tá indo, para onde o outro tá indo. Então tem essa convivência com pessoas de outros lugares do mundo também. Eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes essa dica, porque é uma delícia e você se sente em casa. Na época que eu fui, eram 2 irmãs, que eram as donas do hotel, e que receberam a gente, assim, muito de braços abertos, e tem essa preocupação verde, digamos assim. Mas sabe o que é engraçado? Porque é o grande paradoxo do turismo. Você descobre um lugar lindo, imaculado, praia maravilhosa, deserta. Aí você diz, olha, que lugar lindo, imaculado, com a praia deserta.
No dia seguinte, desce uma avalanche de turista lá, acaba com tudo, enche a praia deserta, É o turismo enche predatório. tudo de lixo, e aí acaba aquele lugar maravilhoso. Teve uma praia na Tailândia que foi fechada agora, durante 4 meses, para que a vegetação possa se recompor. Você se lembra qual é a praia? Cara, É a praia... acho que foi a praia da ilha, né? É do aquela filme. do Leonardo DiCaprio? Sim. É Phuket? Não, Phuket. Não sei como é que fala. Phuket ou Olha, Phuket. teve... Não, Phi Phi Island. Isso aí. Phi Phi Island. Ela foi fechada porque a vegetação não estava conseguindo se refazer, porque a ecologia estava inteiramente prejudicada. Então, passa 4 meses agora, isso foi há 2 meses ou 3, não sei, mas ela passa um tempo agora fechada inteiramente a turistas para que ela possa se refazer. Você foi a essa praia? Não, eu não fui. Eu fui a essa praia. Eu posso te dizer da minha experiência nessa praia. Porque o filme do Leonardo DiCaprio, eu adoro esse filme, chama A Praia. A Praia, não é Ilha, A Praia. A Praia. Se não me engano, é do Danny Boyle, que eu adoro, que é um diretor que eu gosto muito. Fiquei super bem impressionada com o filme. Falei, nossa, que lindo. E fui à Tailândia, não fui para conhecer a praia do Leonardo DiCaprio, mas estava ali, por que não? E fomos. Olha, primeiro que a gente foi numa lancha, uma coisa esquisita, umas pessoas esquisitas falando alto e pulando na lancha, e a lancha Festa pulava. estranha com gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita. A hora que eu cheguei, era uma quantidade de barco, um atrás do outro, mas parecia estacionamento parecia o estacionamento da Cinelândia, de barco. Ali, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Uma quantidade de apito de guia de turismo. Aqui. Eu falei, gente, o que é isso? Onde eu tô? Que eu achei que essa praia era paradisíaca. Uma quantidade de gente no mar que você não conseguia nem ver a cor. Não é transparente. Transparente aonde? Dá licença, deixa eu ver a transparência rapidinho. Olha, mas uma experiência. Eu fui com meu marido, a gente falou, gente, por favor, me tira daqui agora. E o pior é que a gente tinha o dia inteiro, porque aqueles passeios, né, que vai. Que horror, E você só volta no final do dia porque você não tem como sair. Então, é exatamente isso que você tá falando. Descobriram. Aí você acha que vai ser paradisíaco, que você vai ter uma lua de mel. Mas isso em todo canto, né? Você vê nas E é um cidades. carnaval. Veneza, que é aquela coisa linda que todo mundo se preocupa em fotografar sem ninguém, né? De madrugada. Quando você chega naquela cidade, chega no Canal Grande, pega um vaporeto, chega em frente ao Palácio do Cal, você não vê nada, porque tem aquela quantidade de turistas, né? Que desceram os transatlânticos, que vieram. E as pessoas do lugar ficam aborrecidíssimas. Você imagina você está morando no teu lugar quieto e uma horde de turistas que acaba com a tua cidade, Aquela aumenta confusão. os aluguéis, joga o preço do restaurante lá para cima, Deus me livre. Mas é por isso que é muito tão complicado. importante, voltando para o início da nossa conversa, por isso que é tão importante a gente ter essa preocupação, Sim. né? De Mas eu proteção fico com o meio surpresa ambiente. que os brasileiros estejam preocupados com isso, porque aí prestando homenagem ao ministro Vélez, aquele que veio antes do Weintraub, que diz que os brasileiros são canibais, eu volta e meia no exterior, né? Volta e meia você concorda com Volta ele. e meia eu concordo com ele. Às vezes estou no exterior, eu vejo um ônibus de brasileiros, uma coisa assim, digo, meu Deus, que canibais. A palavra nunca tinha me ocorrido, aliás, eu digo que vândalos. Olha que terror. Mas, realmente, a impressão que eu tenho do turista brasileiro não é a melhor possível. A gente não tem a melhor impressão, mas eu acho que nesse quesito aqui, pelo menos eu tô falando muito, claro que eu tô falando do Brasil, mas eu falo muito do que eu tô vendo no Rio. Eu, no Rio, tô vendo pessoas bem preocupadas com o meio ambiente e tô vendo ações como, por exemplo, a sacolinha, que não pode mais usar. Isso é legal. Né? Tô vendo todo mundo de ecobag. Tudo bem que mexeu no bolso, são 8 centavos por sacola, mas de 8 em 8 a gente vai fazendo, né? 1.000, 2.000. Então, as pessoas Isso é muito legal. Já estão levando suas ecobags. Eu acho que as pessoas já estão... Tem muita consciência do canudo, do canudo plástico, porque não vem também, o canudo plástico não vem porque está proibido. Então, acho que tem algumas iniciativas no Rio, não sei como é que está no resto do Brasil, nossos ouvintes podem até falar pra gente. Mas eu acho que no Rio tem muitas iniciativas que são boas para o meio ambiente. Acho que as pessoas estão preocupadas. Então, que bom que os brasileiros são campeões nessa preocupação. E falando disso, a gente agora vai falar sobre 2 paraísos brasileiros. Paraty e Ilha Grande, no litoral da Costa Verde, foram reconhecidas na última sexta-feira como Patrimônio Mundial da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura.
Segundo a entidade, os sítios do Patrimônio Mundial Natural protegem áreas consideradas excepcionais do ponto de vista da diversidade biológica e da paisagem. Eles geram, além de benefícios à natureza, uma importante fonte de renda oriunda do desenvolvimento do ecoturismo. Os investimentos que vêm com o título são importantes para o crescimento da região. Paraty e Ilha Grande são regiões marcadas pela coexistência entre uma cultura viva e ancestral num ambiente natural exuberante. Com cerca de 85% da cobertura vegetal nativa bem conservada, a área é o segundo maior remanescente florestal da Mata Atlântica. Além da sua extensão, as diferentes fisionomias vegetais permitem a ocorrência de fauna e flora incomparáveis, com diversas espécies raras e endêmicas. Paraty já tinha se candidatado ao título outras vezes, mas acabou sempre sem o reconhecimento. A novidade chega em boa hora e talvez esse timing nem seja coincidência, né, Cora? Porque o nosso presidente já disse que gostaria de transformar a região na nova Cancún. Exatamente o que a gente está falando, de turismo predatório, acho que a etc. gente pode agradecer ao senhor Jair Messias Bolsonaro por essa graça alcançada. Porque eu tenho certeza que esse ente lá, não sei quem é, da Unesco que decide e tal, acelerou as coisas para evitar uma tragédia, né? Porque muito bonito você ter uma nova Cancún, mas olha, primeiro, vai a Cancún ver que desgraça que é aquilo, e outra, vai ali à Costa Verde ver como é que não tem condição de se fazer isso lá, né? Eu acho ótimo, acho que tem que se preservar alguma coisa nesse país. Você falou de Cancún, eu também já tive em Cancún. Você já teve em Cancún? Já tive em Cancún. Eu tive em Cancún numa idade. Eu tive em Cancún numa idade que eu adorei Cancún, que eu tava na flor da idade, aquela festa, aquela coisa, aquele mar maravilhoso. Mas hoje, quando eu me lembro da viagem que eu fiz, era exatamente o que a gente está falando, cheio de gente. Inteiramente predatório. Inteiramente predatório. Com parques até bastante artificiais, né? Montados, etc. E aí, detestei cada segundo. Você querer pegar, e aí eu não estou falando só de Paraty, mas de qualquer outro lugar paradisíaco e que precisa ser protegido, você querer pegar um lugar desse e incentivar demais, né, o turismo e transformar numa nova Cancún. Tem lugares, por exemplo, como Fernando de Noronha, que você paga... Noronha é maravilhoso. Mas você paga uma taxa para estar em Noronha. Porque eu acho que se deve fazer isso. É o que estão fazendo em Veneza. É o que protege já, o lugar, né? É o que protege o lugar. Turistas de um dia em Veneza hoje pagam uma taxa para ir para a cidade, porque eles não dormem na cidade. Quer dizer, chegam, muitos trazem lanche na sacola, não sei o que, vão embora, largam todo o lixo, não trazem nenhum benefício para a cidade, né? Então você tem que, sobretudo lugares ecológicos, lugares que são turísticos pela natureza que eles têm, esses lugares devem ser muito preservados, porque senão você mata a galinha dos ovos de ouro ali, ó, pum, na largada. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção em Fernando de Noronha, quando eu fui, tem uma praia, se não me engano, é Atalaia. Atalaia, onde a gente faz um mergulho. É onde você faz snorkel, exatamente. Então, e você faz uma trilha, chega lá. Só pode entrar X pessoas na praia de cada vez. Só X pessoas. Eles são bem. Eles até controlam bem ali. Eu fiquei muito bem impressionada com Noronha quando fui. Pois é. Mas eu vi algumas pessoas fazendo uma coisa que, enfim, não deveriam estar fazendo de modo algum e que acontece mesmo você tendo um lugar controlado assim. Eles pedem para você não passar protetor solar. Para você não entrar na água de protetor solar e esse protetor sair ali e poluir aquela água. Só que é um sol escaldante, né? É um sol batendo na sua cabeça. Não pode passar protetor solar, ponto. E eu vi pessoas passando protetor solar e aí vira aquela coisa, não, faz uma cortininha aqui, peraí, eu vou fazer eu não vi isso. Pois é, eu vi e vai acontecer. Mas eu acho que você consegue evitar. Se dar bem, né? É o cara que quer se dar bem. Vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer. A gente tá falando aqui que os brasileiros estão super bem colocados. Você sempre tem exceções, sempre tem aquelas pessoas que vão falar, não, vem por aqui, ó, que aqui tem um atalho, a gente chega aqui, não pode por aqui, mas a gente vai. Mas eu acho que tem que controlar, nesse tipo de lugar tem que controlar. E não ter uma iniciativa do descontrole total, né? Mas o presidente também, ele já tem uma relação com o local que ele fez uma pesca proibida na o Bolsonaro estação é um ressentido. Ecológica de Tamoios. Ele age na base do ressentimento. Quer dizer, primeiro, já pescava numa área proibida. Vamos lá que não se faz. Qualquer ser humano civilizado não pesca numa área proibida porque
Não é que aquilo está proibido porque está proibido, ó, que alguém cismou que aquilo é proibido. Não, porque aquilo ali é uma área de preservação, porque são espécies ameaçadas, porque é época de defesa, sei lá qual é o motivo, está proibido, ponto, acabou. Então, ele já está lá pescando. Aí é multado. Aí a primeira coisa que ele faz quando ele assume a presidência é tirar aquela multa. Isso é inacreditável, sabe? Quer dizer, e aí quer acabar com... Destituiu toda aquela diretoria do IBAMA e quer acabar com a região. Quer dizer, ele está revoltadinho porque ele levou uma multa, que, aliás, ele nem pagou. Então, por isso, ele vai acabar com aquela região para todo mundo pescar bastante para amanhã não ter mais nenhum peixe ali. Ó, que inteligência. E ó, que bom que Paraty e Ilha Grande viraram, pois é, viraram menina. patrimônio, porque não pelo sei menos o que estão fazer. protegidas, né? Isso me dá um desespero, porque é o que o Gabeira escreveu na semana passada. Esse homem tem uma pulsão de morte, ele quer destruir tudo. É a deusa Kali, né? Não... É a destruição. A diferença é que com a deusa Kali é uma destruição para uma reconstrução. Aqui a gente só vê destruição. Mas eu acho que muito assustador. É muito assustador, mas eu acho que existe uma frente que está sendo feita a esse tipo de iniciativa. Você não acha? Sim, acho. Eu sinto que a sociedade está reagindo. As instituições estão funcionando, as instituições estão dando bloqueios e contras. E a democracia só existe por conta Exatamente. das instituições, né? As pessoas funcionamento acham que democracia é só a gente votar. E eu acho que pela primeira vez a gente está vendo um tipo de democracia que a gente não estava muito acostumado a ver, que é um cara que não pode tudo, que está enfrentando o contraditório, que está enfrentando uma oposição. Não é aquela oposição vazia do Congresso que fica berrando não, 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 é uma oposição mesmo real a desmandos, a, sei lá, decreto das armas, tantas coisas que... Leis de trânsito mais frouxas. Fim da cadeirinha. Enfim, todas essas besteiras de todo tamanho têm sido vetadas, têm encontrado obstáculos aqui e ali para não ir em frente. Né? Tanto que, engraçado, eu já nem esquento muito quando o Bolsonaro fala uma barbaridade dessas, porque eu deixo para esquentar se a coisa tiver alguma chance de passar, porque também... Quantas coisas ele já não disse que ia fazer, as pessoas gritaram tanto que ele voltou atrás. Mas eu acho que quando você tem instituições sólidas e funcionando, você tem democracia e pouco importa, aí um pouco importa entre aspas, o governante. Sim, é verdade. Né? O governante é o que menos importa quando você tem instituições sólidas e você tem a democracia funcionando. É disso que a gente precisa. É exatamente isso. Muito bem, mudando de assunto, vamos falar sobre uma polêmica que está rolando por aí. A Netflix anunciou que não vai mais exibir cenas de pessoas fumando cigarro em produções originais voltadas para o público jovem. A decisão foi tomada pela empresa depois da divulgação de um relatório do grupo antifumo Truth Initiative, que analisou o impacto de séries populares em pessoas que têm entre 15 e 24 anos, produzidas pelo serviço de streaming e por canais de TV aberta e paga. Segundo a empresa, o levantamento constatou que as cenas com pessoas fumando nesses programas mais que triplicaram no último ano. Entre 2016 e 2017, o número de vezes em que isso aconteceu nas séries analisadas foi 866 contra 343 nos canais de televisão tradicionais. Stranger Things foi o título que saiu na frente. Todos os episódios da primeira e segunda temporadas mostravam gente fumando ao menos uma vez. Também foram analisadas séries como Orange is the New Black e The Walking Dead, entre outras. A Netflix garantiu que novas séries com classificação indicativa de 14 anos e filmes com classificação de 13 anos não vão mais exibir o uso de cigarro, a não ser quando for necessário por conta de, entre aspas, né, abre aspas, precisão histórica ou factual, fecha aspas. Segundo o grupo Truth Initiative, o estudo aponta que, considerando as estimativas de audiência desses programas, olha esse número. Aproximadamente 28 milhões de jovens foram expostos ao cigarro pela televisão e pelo streaming. Para eles, isso representa um problema de saúde pública, porque ao assistir ao uso de tabaco nas mídias de entretenimento, os jovens são influenciados a começarem a fumar. Concordo plenamente. Também. São mesmo influenciados, né, Cora? Você falou que era uma polêmica, eu não acho polêmico isso, não. Mas tem gente acho ótimo. Mas é polêmico, porque eu fui pesquisar sobre esse assunto na internet e vi gente falando, mas daí...
Televisão é televisão, ficção é ficção. Não, ficção é ficção, mas Claro que não. Influencia, claro que influencia. muito. Influencia muito. Influencia muito. Esses jovens são influenciados, sim, quando eles veem o personagem, né, favorito deles de Stranger Things. Não, mas segurando um lembra cigarro. do Embalos de Sábado à noite, que as mulheres usavam aquelas meinhas com salto alto, não sei o que. No dia seguinte, todo mundo usava tava meinha com usando. salto alto. A gente vai mais perto aqui das nossas novelas. As nossas novelas influenciam muito. Quando a personagem A principal gente usa se uma influencia joia. demais. Usa uma joia, usa uma certa roupa. Você vê que a central de atendimento da Globo tem recorde de ligação quando aparece uma personagem com, né, com alguma roupa. Não, ou usando... E eu acho que deve ficar bem claro para as pessoas que fumar é um vício idiota. Mata. Que besteira. Mata muito. Quer fumar? Fuma. Eu sou contra a proibição de qualquer droga. Eu acho que deve estar livre. Agora acho que deve haver zero propaganda. E por zero propaganda, digo também isso, de uma personagem que é glamurosa ou qualquer coisa aparecer fumando. Você pode botar, sei lá, aquele cara que está viciado ao último, muito bem. Aquele cara pode estar acabando com a vida dele, e aí você tem um retrato do que acontece. Ó, tá lá, né? Na sarjeta, coitado, todo espetado. Sim, sim. Aí sim. Porém, não mostra as pessoas fumando. Eu também sou contra mostrar as pessoas bebendo, sinceramente, porque eu acho que o álcool é ainda mais prejudicial do que o cigarro. Para terceiros, talvez, né? Pode ser que o cigarro faça mais mal para a própria pessoa que fuma, mas o álcool faz muito mal para quem está em volta, né? E a gente está falando de um público que bebe cada vez mais, que são os Os adolescentes. adolescentes Os estão adolescentes bebendo têm muito. bebido cada vez mais. Então, se você pode ter uma iniciativa que faça com que esses jovens não sejam influenciados e incentivados a beber, né, a fazer o uso da bebida alcoólica, eu super apoio. Eu me lembro que quando pequena, eu via muitos anúncios na televisão de cigarro, eu me lembro que tinham anúncios com grandes O esportistas. do Camelo, lembra? Eu tinha Lembro. pena de não fumar por causa do Camelo. Marlboro. Não, pensa né? nisso, né? A pessoa que tem pena de não fumar, porque tem aquele camelinho lindo ali Pois é. te dizendo fume. E Tinha. eu não conseguia porque eu tinha asma. Então, felizmente, eu não fumei nunca a Felizmente vida você não inteira. fumou. Porque... Olha, eu sou filha de mãe e pai fumantes. O meu pai parou de fumar quando eu ainda era pequena. Minha mãe parou agora desde que meu filho nasceu. Mas fumaram a vida inteira. Eu vivi ao lado, principalmente da minha mãe, fumando. E eu me lembro que tinha cigarrinho de chocolate. Ah, eu lembro do cigarrinho de chocolate. Nossa. Que eu ficava ali, tinha cigarrinho de chocolate que eu desembalava, comia e tal. E antes de comer, eu botava na boca. Sabe? Sim, eu fazia aquele a charme. ideia do cigarrinho de chocolate era da Era gente essa, fingir né? que tá fumando. De né? fingir que tá fumando. Eu me lembro que tinham piteiras. Eu né? dei muito pros meus filhos. Olha, a gente é tão louco, Pois né? é, mas é porque a gente não tinha. A gente não tinha essa consciência. A gente não tinha essa consciência, nossos pais não tinham essa consciência. E eu me lembro muito dos anúncios de Hollywood, Marlboro, não me lembro exatamente a marca, mas com grandes esportistas, tinha barco à vela, né? Tipo, você era o cara que fazia o esporte, que fazia as coisas mais legais, você era cool se você fumasse. Né? E isso tudo eu tava vendo quando criança. Eu nunca botei um cigarro na boca, eu tenho pavor de cigarro, eu não gosto do cheiro, eu não gosto de nada. Eu acho que foi de tanta fumaça que tinha na minha casa, eu fiquei traumatizada. Mas é claro que a minha mãe não estava fazendo nada intencionalmente, o meu pai também não, e muitos pais de pessoas da minha geração também não estavam fazendo. Mas é muito louco você pensar que isso tudo estava muito liberado ali na nossa frente, né? Que você tinha... Não só o cigarrinho de chocolate, mas você tinha as piteiras, tinha coisa de... Não tinha um comercial que falava, mas pelo menos a gente tem uma coisa em comum, que tinha uma mulher super charmosa, que falava, mas... mas não pelo era menos charme? a gente... Acho que era o charme. Eu achava aquela mulher super charmosa. Alguma coisa a gente tem em comum. Isso. Mas pelo menos alguma coisa a gente tem em comum. Eu acho que era de cigarro e eu achava aquela mulher super charmosa e eu ficava imitando e tal. Eu era uma super potencial fumante e não fui, tudo bem. Não é com todo mundo que acontece. Mas que influencia. Né? A gente tem que tomar cuidado. Agora, tem um dado importantíssimo aqui que me chamou muita atenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo. 428 pessoas por dia. Conforme esses dados do INCA... Olha, isso que a gente já deixou de fumar, hein? O Brasil hoje fuma relativamente muito pouco. menos. Fuma relativamente pouco em relação a outros países. Sim. Olha, qualquer país europeu hoje eu acho que fuma mais do que o Brasil. Quando você vai para o Oriente, então, é impressionante. Aí eu me dou conta de como a coisa pegou no Brasil. Uhum. Porque
Sei lá, se vai para a Turquia, você sai defumado de qualquer café no Egito. É impressionante, Sim. fuma-se muito. Então, olha, só para terminar esse dado aqui, conforme esses dados do INCA, 12,6% de todas as mortes registradas no país são atribuídas ao tabaco e ao todo 156.216 mortes. Peraí, Toró, tô falando uma coisa séria. O Toró tá aqui. Ó, conforme dados do INCA, 12,6% de todas as mortes registradas no país são atribuídas ao tabaco e, ao todo, 156.216 mortes poderiam ser evitadas todos os anos caso o uso do tabaco fosse eliminado. Então, você falou até da propaganda. Eu também não sou a favor da propaganda e não sou a favor da propaganda nem onde vende. Exatamente. Não tem que fazer propaganda. Não, vende, quer fumar? Fuma. Quer tomar uma aspirina? Toma. Agora, dane-se, não vá empestear a vida dos outros, não vá criar estímulos artificiais ao consumo de coisas que matam, pelo amor de Deus, né? É isso aí. Então, apoiamos a medida da Netflix, com Eu sou a certeza. favor da liberação de todas as drogas e sou contra a propaganda de qualquer droga que seja. Ponto. Simples assim. Aliás, Cora, vale lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou no dia 3 de julho um projeto de lei que proíbe qualquer forma de propaganda, promoção e patrocínio de tabaco, cigarros, cigarrilhas, charutos e cachimbos, até mesmo nos locais de venda. O texto segue para a Câmara dos Deputados. Ele transforma em infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos e proíbe a importação e comercialização de cigarro com sabor. Além disso, a proposta aumenta de 30% para 65% o espaço destinado às advertências na parte da frente das embalagens. O projeto, cujo texto original foi apresentado pelo senador José Serra em 2015, tem relatoria da senadora Leila Barros e cita uma série de números sobre os efeitos do fumo na saúde. Essa história do espaço Perfeito, também, para dizer excelente. que faz mal ser aumentado, também é muito bom, é muito boa, né? Excelente. Ok, então chegou ao fim o nosso programa, não sem antes a gente dar aquelas dicas maravilhosas de livros, filmes, séries, música. O que você escolheu? Eu tenho 2 dicas aqui. Olha, o que você escolheu hoje? Tem livros? Eu, em primeiro lugar, tenho que explicar para os ouvintes o que é a gente gravar um podcast em casa, porque enquanto a gente conversa, tem um gato em cima da mesa que se deita em cima da nossa pauta. O Toró deita em cima do microfone, Que a toda hora É ameaça desesperador. derrubar o microfone, que derruba o controle remoto, conforme esse plec-plec que vocês ouviram aqui agora. Então, vocês não estão vendo, mas isso aqui é um jogo de evite o gato, segure o gato, contém o gato, enfim. Segura o tchan, segura o gato, amarra o gato, segura o gato, 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 gato. Exatamente isso. Aqui Então, é assim, entendeu? Vocês percebem a nossa aflição. Em vez de a gente conseguir se concentrar na nossa conversa, a gente tem que se concentrar no Toró. Não, né? e às vezes a gente tá numa reflexão Momento séria, sério. falando aqui do país e tal, não sei o quê, e o Toró vem, derruba o microfone e a gente fica com a mão nele e tenta continuar concentrada, né, Cora? E não Mas consegue. não consegue, porque é o Toró, né? Essa fuça camuflada ainda por cima. Ó, lá vem ele. Mas diga, Corinha, qual é a sua dica de hoje? Olha, a minha dica de hoje é Toy Story 4. Ai, tô doida pra Claro. ver. Eu adoro Toy Story. Eu acho Toy Story... Eu nem acho que Toy Story 4 seja para criança, sabia? Porque ele é um filme de camadas, de sentimentos. Fala de várias coisas. Fala de liberdade, de compromisso, de lealdade. Do que é lealdade, afinal de contas? Olha, é sensacional. Pena que eu não posso falar muita coisa, porque senão... Eu não vi. Pois é, eu não estou querendo dar spoiler. E, na verdade, o Toy Story 4, se eu contar o que acontece, eu acabo dando um spoiler. Mas é muito bem feito. E eu acho que deve ser... Eu pretendo fazer isso essa semana, ver o Toy Story 1, porque eu acho que entre o Toy Story 1 e o Toy Story 4, já lá se vão tantos anos, deve, inclusive, haver uma diferença de computação gráfica notável. Ah, sim. Sabe? Hoje isso evoluiu tanto. Mas é um filme que eu recomendo a todos e não precisa ter criança para assistir. Esses filmes, normalmente, essas animações, elas são feitas para agradar a gregos e troianos, Sim, né? porque coitados dos pais, né? Eles têm que levar as crianças ao cinema. É bom que eles gostem também, né? Exatamente. E o Toy Story é uma série que
agrada muito aos adultos. Os adultos saem maravilhados. Toy Eu Story, adoro Toy Story. Olha, é absurdamente sofisticado o Toy Story. Essa é que é a questão. É uma história de brinquedos, mas os brinquedos são uma desculpa para falar de todos os sentimentos que a gente tem. Para falar de infância, para falar da perda da infância, para falar do compromisso, para falar da liberdade, para falar de como a gente vai se afastando das pessoas ao longo da vida. E pra gente voltar a ser um pouco criança também. Também. Né? Porque essa história dos brinquedos ganharem vida é muito interessante, né? Porque todo mundo conviveu ali brincando com os amigos, com aquela caixinha cheia de brinquedo, né? Então, às vezes, eu olho para aquela caixinha cheia de brinquedo do meu filho e falo, nossa, e se todos ganhassem vida aqui? Que legal que ia ser. E isso é o mote do Toy Story. Né? O meu neto, Fábio, ele ganhou um Woody uma vez, né? Ele adorava aquele Woody, ele carregava aquele Woody para todo lado, foi o brinquedo favorito dele por muitos anos. Eu tenho certeza que foi o brinquedo favorito, porque ele viu os filmes. Sim. Então, ele fazia uma projeção ali daquele cowboy que falava e tal. Mas Outro- é muito lindo. Realmente, o filme é um show de bola. Outro que eu Olha, sabe que fala até de transplante de órgãos, para você ter uma ideia. Olha só que legal. Outro que eu me lembrei que tem muita mensagem para os adultos é o Divertidamente. Eu não sei se você viu, que tem a raiva, que tem o amor, é muito legal. Então esses filmes, eles estão cada vez mais voltados para a família inteira se divertir, né? E esse é o falando em gato, esse é o pulo do gato de todos esses estúdios, né? Porque você tem aquele pai, aquela mãe que vai falar, ai não, gente, a gente vai ter que levar ele pra ver se vai, que saco. Não, você vai mais empolgado que seu filho pro cinema. E eu acho que eu gostei mais do que os meus netos gostaram. Pois é. Porque eu perguntei pra eles no fim, que tal, vocês gostaram? Gostamos, mas assim, não senti nenhum entusiasmo. E eu tava lá toda derretida Yupi! com o filme. Olha, eu tenho uma dica de livro aqui para os nossos ouvintes que têm filhos pequenos. As minhas leituras são todas voltadas para a parentalidade ultimamente. E eu peguei a dica desse livro no grupo das Matildes, da Antônia Leite Barbosa. Maravilhoso o grupo. Né, que a gente já falou sobre esse grupo aqui no programa. Se não me engano, foi a Glenda Kozlovski que deu essa dica. E o livro se chama Crianças Dinamarquesas. A Dinamarca, ano após ano, ela é considerada o país mais feliz do mundo, onde as pessoas são mais felizes, né? E aí, 2 psicólogas se uniram para pesquisar sobre isso e elas chegaram à conclusão de que eu não gosto muito dessa palavra, que tem até no livro, é o segredo da felicidade, eu não gosto disso, mas boto entre aspas aqui, mas a base dessa felicidade, digamos assim, ela está na criação dos filhos, na maneira como os dinamarqueses são criados. E elas escrevem sobre a criação dinamarquesa aqui. É claro que a gente está no Brasil, são culturas completamente diferentes, são países completamente diferentes, mas tem muito sobre criação de filhos aqui, sobre a relação pai-filho, né? Mãe-filho, pai-filho. E ela parte aqui da palavra filhos, que é F de farra, I de integridade, L de linguagem, H de humanidade, O de opressão zero e S de socialização. Então ela fala desses aspectos todos aqui na relação entre pais e filhos. Eu tô achando o livro muito legal, eu tenho lido cada vez mais sobre esse assunto, tô achando o livro super bacana e indico aqui para os nossos ouvintes. Crianças dinamarquesas, as autoras são Jessica Alexander e Iben Sandal. Vale a pena. É uma leitura que vale a pena. Deixa eu fazer uma recomendação rapidinha de um livro. Diga. É um livro pequenininho, em todo sentido, miudinho, pequeno, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, escrito pelo Ailton Krenak. É muito, muito bom. Esse livro fala sobre o tempo de hoje, do ponto de vista indígena. Ah, que legal. E há uma consideração que ele faz aqui no começo, que é importantíssima, que é a seguinte, que nós fomos criados todos, eles não, né? Mas, enfim, nós ocidentais, dentro daquela noção de que a cultura ocidental é superior e tem o direito a colonizar tudo e que os ocidentais têm todo o direito de invadir todas as culturas e se imporem como a cultura a que todos aspiram e assim por diante. E não é verdade, há várias maneiras de se existir no mundo. Então, o livro é delicioso, é muito bom, é uma reflexão mesmo. É bem escrito, é lindinho, inclusive como objeto,
E é uma beleza de reflexão. Eu adorei isso aqui. Gostei realmente muito. A gente fez hoje um programa muito ecológico, né? Muito E ecológico. meio ambientalista. É, mas eu acho ótimo. Acho que a gente tem mais é que falar Tivemos mesmo uma sobre esse temática assunto. quase hoje, né? É isso. E para terminar, vamos falar de música. A gente não pode deixar de falar do nosso João Gilberto, que faleceu essa semana e que a gente foi escolher músicas aqui para indicar e a gente teve dificuldade, né? A gente chegou à conclusão que tínhamos que indicar alguma coisa de João Gilberto. E aí ficamos pensando, mas o que a gente indica uma coisa melhor do que a outra e a gente não sabe. Mas eu fico com pra que discutir com Madame. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame? Essa música é demais, né? Como todas as outras. Muito difícil indicar, mas eu gosto muito de Desafinado. Muito. É uma música que eu ouço desde pequena. Minha família tem muitas pessoas que tocam violão e muitas pessoas apaixonadas por bossa nova. Como, por exemplo, a minha mãe, que toca violão super bem e adora bossa nova e sempre cantou muitas músicas da bossa nova pra mim. E sempre ouvi muito Desafinado. E adoro uma música que eu me pego cantarolando várias vezes. Então, vamos fechar com Desafinado. Que bom que tivemos um artista como João Gilberto para chamar de nosso. Exatamente, né? Festejar a existência dele. É isso aí, para festejar a existência dele. Um beijo, Corinha. Até semana que vem. Foi ótimo, como sempre, conversar com você. Beijos todo mundo. Tchau. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.